nós precisamos entender essa virada do século XIX para o século XX a partir de uma grande contradição. E que contradição é essa? Enquanto a Europa, as grandes cidades da Europa viviam essa fase de modernização, cidades, tecnologia, energia elétrica, tudo lindo, maravilhoso, a gente tem que se perguntar o seguinte: a grana vinha da onde? De onde vinham os recursos para que essas nações tivessem tanto? De onde vinham os recursos para que essas nações estivessem tão prósperas? E a resposta é do imperialismo. Pessoal, no mesmo tempo em que a Europa estava vivendo essa era dourada, essa Belle Époque, esses mesmos países tinham colônias na África e na Ásia para a exploração tanto das pessoas quanto do território, quanto dos recursos minerais. Eu vou fazer uma outra aula específica somente sobre imperialismo, mostrando quais foram ali os argumentos ideológicos, quais foram os argumentos políticos para que isso fosse possível. Mas o que você precisa saber nessa aula hoje para compreender a origem da Grande Guerra, a origem da Primeira Guerra Mundial? É o seguinte: as nações europeias, as nações industrializadas, elas se lançaram na África e na Ásia com o objetivo de colonizar esses territórios para extrair dali recursos. Para vocês terem uma ideia de como esse processo foi presente, de como esse processo foi longo e duradouro, praticamente todo o continente africano ele foi dividido. E aqui, se você puder fazer uma pausa nessa aula, aqui, ou você acessar o material que eu sempre coloco disponível para vocês, percebam quais eram as regiões da África que não estavam ocupadas por reinos ou por impérios europeus. Não tem quase nenhum. Somente a Etiópia foi uma região que conseguiu ali impedir essa colonização dos europeus. Então, praticamente toda a África, praticamente todo o continente africano, ele estava ocupado por nações europeias na virada do século XIX e início do século XX. E essa ocupação não foi pacífica. Como vocês perceberam, essa imagem aqui se refere ao território da Alemanha, que ficou chamado de África do Sudoeste Alemão, bem essa parte aqui, ó, aqui no sul. E essas pessoas foram presas, essa região hoje é Namíbia, tá? Essas pessoas foram presas por um levante, por um motim, e elas estão acorrentadas pelo pescoço. E isso aqui é uma das imagens mais leves que eu tenho aqui, tá, pessoal? Vou mostrar algumas imagens aqui meio pesadas, mas o tema é necessário. Então, estamos falando de uma nova onda de colonização, tanto que é conhecido como neocolonialismo, certo? Que é a ocupação política, militar e territorial dos europeus sobre a Europa. Então, percebam como existia no final do século XIX, início do século XX, um ambiente propício para que esse tipo de ideia tivesse espaço. Essa frase aqui, que eu trouxe para vocês como fonte histórica, foi dita pelo Cecil Rhodes, que ele foi um diplomata britânico do Reino Unido, que atuou lá na África do Sul, trabalhando na África do Sul, que era uma posse dos britânicos. Olha só o que ele falou e percebam como eu trouxe essa frase aqui porque é uma mentalidade que explica toda uma época, todo um período, tá? Olha o que ele falou. Hei de conquistar toda a terra, os planetas e, quiçá, os anjos. Então, a gente percebe a partir desse tipo de citação, a partir desse tipo de interesse, como que as nações europeias, né, elas estavam interessadas em expandir o seu domínio para além dos seus territórios. Isso a gente chama de imperialismo. E por que eu disse que é uma contradição, pessoal, essa fase
do século XX? Porque ao mesmo tempo que nós estávamos vendo a Belle Époque, aquelas coisas maravilhosas, transformações, coisas que usamos até hoje, ao mesmo tempo o imperialismo acontecia, o neocolonialismo acontecia. Essa reescravização, essa escravidão de segunda onda, digamos assim, do século XIX, voltou a ser feita. E também alguns abusos inacreditáveis. Então, se você for uma pessoa mais sensível, eu recomendo pular um pouquinho, porque eu vou mostrar algumas fotos do Congo belga, tá? Essa foto aqui se refere ao Congo belga, uma posse lá no centro da África. Deixa eu pegar aqui, ó. O Congo belga ficava bem aqui, ó, bem no centro, tá? Pertencia ao rei belga Leopoldo II. E o que essas pessoas estão segurando aqui são mãos. São mãos. Mãos. Se você não cumprisse a sua cota diária de extração de borracha, você tinha sua mão ou seus braços decepados. Certo? É isso. É disso que estamos falando quando tratamos do século XX. Se você acha, não, Vitor, mas isso aqui ficou no passado, né? Os países não pararam de fazer isso, né? Essa outra imagem já é bem mais recente, bem depois até do nosso foco hoje, mas eu trouxe só para mostrar para vocês como essa mentalidade se fez presente por muitos anos. E até, de certa forma, ainda se faz, né? Essa imagem também é se refere ao Congo, é um menino congolês, em 1955. 1955. Talvez você que está me assistindo estava vivo quando essa imagem foi tirada. Ou seus pais estivessem vivos quando essa imagem foi tirada. Não sei. Mas o meu ponto aqui é o seguinte: essa mentalidade, essa postura imperialista das nações europeias, ela durou muito tempo. Durou muito tempo. Em alguns casos, né, ainda permanecem. Esse aqui que eu trouxe é uma imagem do Congo, certo? Então, o que motivou esse imperialismo das nações europeias foi uma escolha política por, ao necessitarem de mais mão de obra, ao necessitarem de mais recursos minerais, optarem por invasão de territórios africanos e asiáticos e esse processo de ocupação violenta, certo? Então, quando falamos das origens da Primeira Guerra Mundial, nós temos que pensar que esses impérios, eles estão em disputa, eles estão em concorrência. Deixa eu voltar aqui para o mapa da África. Esses impérios não estão satisfeitos com essa divisão colonial da África. Esses impérios não estão satisfeitos com uma diferença logística. Por exemplo, olha só, perceba a diferença do domínio francês, basicamente quase inteiro localizado, unido aqui, ó. Então, tudo isso aqui pertence à França, ó. Marrocos, Argélia, Gâmbia, aqui a África Equatorial, Madagascar, mas toda essa parte aqui pertence à França. Agora, o que você acha mais vantajoso? Ter esse domínio colonial francês, que é quase um monolito, um bloco unido, né? Ou o alemão, que domina Camarões de um lado, a África do Sudoeste aqui no sul e aqui a África Oriental Alemã no leste. Percebam a dificuldade logística dessa triangulação aqui, tá vendo? Então, além de existir esse processo de domínio dos europeus em relação aos africanos, existiam também disputas, concorrências entre os próprios europeus, entre os próprios impérios. E aqui a gente começa já a se aproximar das origens da Primeira Guerra Mundial. Percebam que eu estou batendo na tecla conflito, disputa, concorrência. Tudo bem? Bom, então um outro processo que vai acontecer em paralelo a isso, que vai acontecer junto com a Belle Époque, junto com o imperialismo,
é o que nós chamamos de nacionalismo. De maneira resumida, assim, uma simplificação bem grande, como que nós podemos definir o nacionalismo nesse período? Tem um livro, acho que está aqui na minha mochila, deixa eu pegar aqui. Um livro do professor Eric Hobsbawm, que até eu usei como citação na aula de hoje, em que ele vai estudar o nacionalismo, a história desse conceito. Deixa eu mostrar aqui, já fica a indicação do dia para vocês, caso vocês queiram adquirir. Aqui, ó. Eric Hobsbawm, Nações. Cadê? Aqui. Nações e Nacionalismo desde 1780. Programa, Mito e Realidade. Então, esse livro vai fazer um panorama histórico de como essa ideia de nação foi se transformando ao longo dos anos. Então, para esse contexto específico, a gente pode entender nacionalismo de duas formas, tá? Um nacionalismo que vai resultar em um processo de independência de algumas colônias que estavam vinculadas a metrópoles, a independência de povos que estavam submetidos a impérios, como também, no caso dos impérios, o nacionalismo vai servir como uma espécie de ostentação, de orgulho de pertencer a essa nação. Por exemplo, era muito comum no século XX, no começo do século XX, o sentimento de orgulho de ser um francês, de pertencer ao Império Francês. Então, o nacionalismo ele vai surgir nessa virada do século XIX e início do século XX como essa ferramenta política, como essa ferramenta ideológica que vai colocar o sentimento de pertencimento a uma nação acima de alguns projetos políticos. Tudo bem? Esse corte que você acabou de assistir é um trecho de uma aula da Escola de História, uma comunidade para pessoas que, assim como você, se interessam pelo passado. Se você quiser se juntar a nós, é só você clicar aqui no link da descrição e entrar ainda hoje na Escola de História. Eu te espero lá dentro.